Olá, boa noite novamente. Sejam bem-vindos à nossa primeira aula da disciplina, a nossa primeira aula do semestre, né? Estávamos reunidos agora há pouco, mas vamos novamente aí retomar o nosso diálogo. Você já me conhece, fui professora semestre passado de Políticas Sociais, né? Meu nome é Maria Lucimar Pereira, eu sou assistente social, sou mestre em Políticas Sociais e trabalho aqui na Unopar já acho que uns 5 anos. E trabalho com as disciplinas de políticas sociais. Semestre passado, na disciplina de Fundamentos de Políticas Sociais e Políticas Sociais, e esse semestre agora, essa disciplina que foi um prazer, essa mudança na carga horária dela, né? Como que é o nome dessa disciplina? Vamos para o slide. Que é o serviço social, né? O serviço social na área da saúde, da previdência e da assistência social. Foi com muito prazer que eu tive a notícia que essa disciplina nós passamos a ter 5 encontros. Até 2 semestres atrás nós tínhamos a disciplina de serviço social, não, sobre seguridade social. Então eram só 3 teleaulas. Hoje essa disciplina passou a ter 5 encontros, né? Então é possível a gente poder aprofundar mais, né? Explorar mais o conteúdo dessa matéria, né? Então, qual que é a nossa proposta do dia de hoje, né? Nós vamos dar, então, uma introdução a essa disciplina, a essa aula, e ao final do dia de hoje, a professora Darli, que é a coordenadora do curso, virá para ter uma conversa aí com vocês em torno de uns 10, 15 minutos, tá bom? Bom, então, retomando, né, nossa disciplina, que é a disciplina de serviço social na área da saúde, previdência e assistência social, ou seja, sobre a política de seguridade social, o serviço social nas unidades de serviços da política de saúde, de previdência social e de assistência social. Ou seja, o maior campo de trabalho do profissional de serviço social. Então, essa disciplina, nós reorganizamos a sua ementa para 5 encontros. Qual que é a proposta, então, desses encontros? Vamos lá para o vídeo, para o quadro, para a gente verificar a distribuição, né? Antes disso, né, o resumo dessa disciplina que trata do serviço social nessas áreas, né, do tripé da Seguridade Social, ela consiste em apresentar a política da Seguridade Social, sendo, né, a previdência, a saúde e assistência social, enquanto campo de atuação do assistente social, o maior campo de atuação, né? Então temos como palavras-chave que nós falaremos muito durante esses 5 encontros, né? Seguridade social, proteção social, previdência, saúde, serviço social na área, né, da saúde, previdência social e assistência, né, assistência social, serviço socioassistencial também, né? Então nós temos como proposta, né, desses 5 encontros, né, que é hoje, né, a aula número 1, né, que chama Política de Seguridade Social. Então nós faremos a configuração e desafios para a sua implantação em um período neoliberal e os espaços institucionais de participação, né? Então a gente tem, vamos conceituar a política de seguridade social e para poder fazer a introdução para a gente conversar sobre as políticas que fazem parte desse tripé, que é a política de previdência social, a sua história, seus benefícios e o espaço de atuação do assistente social. A aula 3, a política de saúde, né? A construção da universalização do direito à saúde e a atuação do assistente social. A aula 4, a política de assistência social e a implantação de uma política social e a atuação do assistente social. A aula 5, que é o controle social na gestão das políticas sociais e a responsabilidade do serviço social na garantia da participação, né, da população. Bom, é muito comum, quando a gente localiza material que fala sobre a seguridade social, acabar dando um enfoque maior à previdência social. Então, às vezes, a gente abre lá um material sobre seguridade social, faz uma breve introdução e todo o seu desenvolvimento é sobre especificamente da previdência social. Por isso, nós tomamos cuidado de distribuir esse conteúdo, né, nesses 5 encontros, né, considerando também, né, especialmente as políticas de saúde e assistência social, né, e também as formas de gestão dessas políticas, que é a forma participativa, principalmente através dos espaços aí institucionais de participação, que são os espaços dos conselhos e os espaços das conferências, sendo este o último assunto aí dos nossos encontros, tá?
E aí, para a gente iniciar, né, aliás, antes de iniciar o conteúdo, eu gostaria de cumprimentar aí os alunos e a tutora aí de Gama, né, que teve uma participação surpreendente, né, de fato cumpriram a proposta que nós construímos, nós elaboramos aí para o dia de hoje na aula atividade. E lembrando, né, da responsabilidade deste momento, deste espaço. Também é um espaço de aprendizagem, também faz parte da proposta, né, do conteúdo a ser aplicado, faz parte do material que vai ser avaliado, né, de conteúdo a ser avaliado aí nas provas, tá certo? Então, mais uma vez, parabéns aí ao pessoal de Gama, né? E aí, para a gente falar da atuação do assistente social na Seguridade Social, nós vamos falar primeiro o que é Seguridade Social. Qual que é o conceito de Seguridade Social? Vamos lá para o quadro, por favor. Então, Seguridade Social, ela compreende, conforme está, né, no artigo 194 da Constituição, um conjunto integrado de ações de iniciativa dos poderes públicos, mas também da sociedade, que é destinado a assegurar os direitos relativos a 3 políticas: a saúde, a previdência e a assistência social. Então, a Seguridade Social como conceito organizador da proteção social brasileira, ela foi uma das mais relevantes inovações no texto constitucional de 1988, porque ela trata da garantia universal da prestação de benefícios e serviços e de proteção social pelo Estado, ou seja, pelo poder público. No semestre passado, nós falamos sobre políticas sociais, né? A responsabilidade do Estado no enfrentamento dos problemas sociais pela via, né, da construção da proteção social brasileira, né? Então, nós não vamos falar sobre o que é política social, nós vamos falar sobre a Seguridade Social, né, que compreende esse conjunto de ações, de serviços, né, de proteções sociais que o cidadão precisa. Ou seja, para ele ser amparado, né, para ser assistido em momentos de dificuldade da sua vida, como, por exemplo, a velhice, a doença, a morte, que são momentos em que a pessoa ou a família precisa de apoio do poder público, através das políticas sociais, né, para garantir sua proteção social. Como vimos no slide anterior, fala que a Seguridade Social, a consagração desse tripé, dessas políticas, né, que compõem a proteção social, ela foi uma das grandes inovações da Constituição Federal, né? E foi nada mais do que uma conquista, não foi um presente, né, dos constituintes, falar, olha, a população, esse direito à Seguridade Social. Foi uma conquista dos trabalhadores, dos movimentos sociais, da organização desses trabalhadores, né, que se mobilizaram, reivindicaram a proteção do Estado, a responsabilidade do Estado no enfrentamento dos problemas sociais, né? Então, isso foi uma das grandes novidades da Constituição Federal. Então, nós temos um slide agora que vai mostrar, vai visualizar o que é a Seguridade Social, né? Quando a gente fala em tripé, por que tripé? Porque são 3, né? Eu gostaria que vocês se atentassem ao material que vocês receberam, se tem um desenho como esse aqui, na Previdência Social, porque estava errado, eu acabei de corrigir. Então, a Seguridade Social ela é formada pelas políticas da Previdência, Saúde e Assistência Social. Então, o que o desenho aqui nos indica? Que a Previdência Social, ela precisa ser paga para acessar. A política de saúde não precisa de dinheiro e nem assistência social. Não precisa de dinheiro do cidadão para poder acessar. Então, nós vamos explicar melhor isso daqui. Então, essas 3 políticas, o que nós temos de novidade a partir da Constituição Federal de 88? A política da Previdência e da Saúde, elas já existiam enquanto políticas públicas. Elas fizeram algumas mudanças. A política da Previdência Social, né, como nós vimos naquele desenho, né, tem o dinheirinho embaixo, significa o quê? Não existe nenhuma possibilidade de ter algum acesso de qualquer cidadão brasileiro acessar benefícios da política de previdência social sem a prévia contribuição. Então, não há forma de aposentar, de receber auxílio-doença, a pensão por morte, qualquer benefício que compõe, né, a política da Previdência, se não tiver o pagamento pela via da arrecadação através do desconto do salário do trabalhador, ou através do pagamento daquele carnê de trabalhador autônomo, né? Às vezes, né, vocês que estão entrando agora no estágio, ou até o pessoal aí do sexto semestre que já estão fazendo estágio em alguns espaços, né, pode receber alguém que pode chegar assim e falar, olha, eu gostaria de me aposentar. Ah, mas quanto tempo o senhor trabalhou? Ah, trabalhei 35 anos. Mas houve contribuição para a Previdência? Não, não houve. Então não existe uma forma de acessar essa política sem essa contribuição, né?
A política de saúde, ela fez uma grande mudança com a Constituição Federal. Vamos voltar para aquele slide, por favor. Nós vamos voltar várias vezes nele. Então, olha só. Então, na política da Previdência, ela continuou sendo contributiva. Para poder acessar os benefícios, era necessário a contribuição. A política de saúde, olha só o dinheiro cortado. O que significa isso? Que não há necessidade da prévia contribuição. Como que nós, até 1988, como que era a política de saúde? Ela já existia, ela é da década de 30, o governo Vargas, como nós falamos no semestre passado, assumiu a saúde enquanto uma política do Estado, uma responsabilidade do poder público em ter serviços que atendessem a população. Mas era para toda a população? Para todos os brasileiros? Não. Ela tinha a restrição de que só podia acessar a política de saúde quem tinha a contribuição previdenciária. Então é muito comum quem teve ou quem ainda tem a famosa carteirinha do INAMPS. Por favor, Igor, coloca lá o slide, o próximo slide. Essa carteirinha aí. Até gostaria que vocês se colocassem aí quem teve essa carteirinha, quem ainda ou quem não teve, mas lembra deste momento, né? O que significava isso, né? Significava que quem possuía uma carteirinha dessa é que tinha alguém na família que era contribuinte da política da Previdência Social. Então, logo, a carteirinha era minha, né? Eu podia frequentar, usar o serviço da saúde. A unidade de base de saúde, hospital, fazer algum tratamento. Quem não tinha a carteirinha, ou seja, não tinha contribuição na Previdência Social, não tinha o direito da saúde pública e gratuita. Então, tinha que buscar outros recursos. A cidade grande, como é o caso de Londrina, tinha um hospital universitário. Então, facilitava o acesso à população porque não exigia a contribuição da Previdência. Em muitos municípios, a população não tinha nenhum acesso, né? Ou pagava ou morria às mínguas, né? Aí é muito comum as pessoas falarem assim, mas hoje ainda se morre às mínguas dependendo da política de saúde pública, né? Sim, acontece isso ainda, infelizmente. Mas hoje há o direito da saúde para todos. Nós veremos na nossa terceira teleaula sobre a construção do direito universal à saúde, né? Que essa é a grande mudança na Constituição Federal, né? A saúde deixou de ser um direito contributivo, um direito para aqueles que contribuíam, para ser um direito universal para todos os cidadãos brasileiros e de responsabilidade do poder público, né? E isso foram as mudanças, né? A política da Previdência e a política de saúde. E a grande novidade, volta lá para aquele primeiro slide, por favor, isso. A grande novidade, a grande inclusão é a assistência social como política pública, como fazendo parte, né, do tripé da Seguridade Social, enquanto de formas de proteção, uma das condições de proteção social para a população, né? Por que é a grande novidade? A assistência, ela sempre existiu. A ajuda, a caridade, o apoio a quem necessitava ou quem necessita, sempre teve, né? Isso faz parte das relações humanas. Agora, a grande novidade foi termos na nossa Carta Magna, na nossa Constituição, que a assistência aos desamparados é um direito, né, um direito social que consta no artigo 6º, e a política de seguridade, da política de assistência social ser também uma responsabilidade do Estado e um direito de quem necessitar. Então, esse é o tripé da Seguridade Social que foi consagrado na Constituição Federal. E é sobre os serviços, né, as unidades de serviços dessas políticas que nós estaremos tratando sobre enquanto campo de atuação do assistente social. E por que é tão importante em todos esses encontros a gente resgatar o processo histórico da construção dessas políticas? Para podermos entendermos como que elas são configuradas hoje, né, é necessário conhecer a sua história. O que temos hoje enquanto de garantia de direitos, né, esse arcabouço legal que nós temos, que é privilegiado comparado com grande parte dos países, inclusive é referência para muitos países, né, ele foi construído ao longo do tempo, especialmente aí no século XX. Então, ele não nasceu de uma hora para outra, né? Não foi ontem não tínhamos nenhuma garantia de proteção, hoje, né, foram todas as condições criadas para isso, né? Não, foi um processo histórico de luta, de mobilização e de conquista, né?
Tanto que uma das grandes referências que nós temos é a Constituição de 88, né? Então, grande parte aí da população indignado com a situação que passava o país, indignados com a falta de responsabilidade do poder público com a população que não tinha acesso a serviço público, né? Foram para as ruas, né? E reivindicar, mobilizar, exigir do Estado que o Estado assumisse essa responsabilidade, né, no enfrentamento aí dos problemas sociais, né? Então, portanto, estamos nessa fase de construção, né? A gente conversava agora há pouco na aula de atividade, né? A questão ainda que nós estamos na construção, na consolidação dessas políticas. Nós temos ela no campo legal, né, no campo jurídico, mas de fato ainda nós estamos na construção. E o nosso trabalho enquanto trabalhadores da área social, enquanto assistentes sociais, enquanto futuros assistentes sociais, é conhecer isso, reconhecer, né? Reconhecer esses direitos, né? E trabalhar nessa perspectiva, na perspectiva da garantia desses direitos e na perspectiva de que o Estado se responsabilize por essa proteção social. Bom, e aí vamos lá, né? O que constitui então as grandes mudanças aí na Seguridade Social? Vamos voltar lá para o quadro, por favor. Né? Mais um slide, por favor. Né? Então a Seguridade Social, né, que é um conjunto, né, de ações e de formas de atuação que vai assistir e garantir a proteção social para os cidadãos quando necessitarem, a novidade foi também o estabelecimento de um financiamento. Um financiamento, né, para poder estruturar essas políticas, implantar, no caso da política de assistência social, e para implementar a política de saúde e de previdência social. Muda-se as formas de gestão dessas políticas, também, né, enquanto uma novidade aí da Constituição Federal. As formas de gestão passam a ser com a participação social e com a descentralização. O que significa isso, né? Até 88, todas as decisões, né, tomadas no âmbito das políticas sociais eram tomadas de forma centralizadas. O governo federal tomava a decisão, criava-se uma lei, um decreto, alguma normativa, e os governos de estado e os governos municipais executavam, né? Com a Constituição, estabeleceu que as gestões das políticas sociais seriam descentralizadas. O que quer dizer isso, né? A descentralização de poderes, a divisão de poderes, a divisão de responsabilidades, né? Que hoje, né, na Conferência de Assistência Social, inclusive, é tema, né, que é o Pacto Federativo, né? Qual que é o pacto dos entes federados na execução das políticas sociais? As políticas, elas são executadas no âmbito do município. Mas quem são os responsáveis pelos financiamentos, né? Pelo dinheiro que vai criar, que vai dar as condições para estruturar essas políticas. Então, os pactos, né, consta a responsabilidade do governo federal e do governo federal, estadual e municipal. Então, por isso a descentralização de poderes e a descentralização de responsabilidades. E outra forma de gestão é a gestão participativa. Então, há hoje a necessidade, não é apenas um direito, mas uma responsabilidade de que a gestão dessas políticas sejam participativas, que sejam tomadas essas decisões nos espaços institucionais de participação. Por exemplo, os conselhos municipais, os conselhos estaduais e o Conselho Nacional aí de cada política, onde esses conselhos são formados paritariamente pelo poder público e pela sociedade civil, onde são discutidas ali no âmbito local as necessidades, né, e o que se fazer com o recurso público. Então, esse poder que antes, né, era do prefeito, do governador e do presidente, hoje ele passa a ser um poder da população de decidir o que se fazer com esse recurso. Quais são as prioridades dessas políticas. Esse ano, em 2015, é o ano considerado o ano das conferências, né? Parece, se não me engano, são 8 conferências que nós temos que ter, né? Da assistência social, da saúde, da habitação, da cultura, enfim, de várias políticas sociais, onde vamos avaliar as políticas sociais nos últimos 2 anos e indicar diretrizes para os próximos 2 anos, né? Na política de assistência social, mais ainda, né? Estabelecer diretrizes para os próximos 10 anos para que, de fato, ela seja consolidada, né? Então, isso é muito importante para nós, né, futuros assistentes sociais e os assistentes sociais aí que são os tutores, né, e as tutoras, né, saber disso, né, que nós estamos num processo de implementação de gestões. Então, hoje, as decisões são tomadas nesses espaços. Então, sabendo disso, que é um direito, que é uma responsabilidade, nós temos que trabalhar nessa perspectiva, conforme determina o nosso Código de Ética, tá certo? Bom,
sem dúvida, né, a Seguridade Social ela é um avanço, né, que consta na Constituição Federal. Mas ela também, como eu já falei minutos antes, né, ela não foi de graça, não foi uma conquista fácil. Né? Vamos para o quadro, por favor. Então, a Constituição Federal de 1988, que é o nosso divisor de águas aí para as políticas sociais, ele é fruto da pressão e mobilização de amplos setores da sociedade, que lutavam nesses setores contra a ditadura militar. Né? A ditadura militar termina quando? Né? 85. Então, a Seguridade... 1985, tá? Então, a Seguridade Social é um direito humano, individual, coletivo, universal e também de responsabilidade do Estado. Então, essa foi a luta, a militância, né, daqueles movimentos sociais que, insatisfeito, né, com o regime da ditadura militar, queriam que, além do Estado assumir a responsabilidade, né, na proteção à família, ao indivíduo, mas também um modelo, um regime político diferente, onde pudesse ter a participação. Bom, onde trata a Constituição, na Constituição Federal a Seguridade Social? Para vocês depois estar pesquisando, apesar que nós vamos estar abordando isso nos próximos encontros. Então, é no capítulo 2 da Constituição, são 10 artigos que tratam da Seguridade Social. O artigo 194 e 195 é especificamente da Seguridade Social, que fala do quê? Né? Que conceitua o que é com Seguridade Social, né? Que fala do custeio, do financiamento, quem são responsáveis para trabalhar, né? Para ter benefícios, serviços nessas três políticas, há necessidade do quê? De dinheiro, né? Então, tem que, onde vem esse financiamento? Quem vai ser responsável pelo custeio desses serviços, né? Do artigo 196 ao 200, fala especificamente da política de saúde. Vai falar que é um direito de todos, né, que é a responsabilidade do Estado, né, vai falar da forma da execução, vai falar das diretrizes, né, que é a questão também da descentralização, da participação, vai falar do SUS, né, o que significa o SUS, o que compreende esse Sistema Único de Saúde. O artigo 201 e 202, apesar de ser só 2 artigos, mas eles são enormes, vão tratar especificamente da Previdência Social. Vai falar o que é Previdência Social, quais são os regimes que compõem, né? E o artigo 203 e 204 vai falar da assistência social, né? Que fala o que é assistência social, né? Quais são os objetivos dessa política e a quem tem direito. A assistência é diferente da saúde. A saúde é uma política que todo cidadão brasileiro tem o direito a acessar conforme a sua necessidade. A política de assistência, ela não é para todos os cidadãos brasileiros. Ela deve ser para todos aqueles que necessitam. Né? Então, no artigo 202, 203 e 204, vai tratar sobre isso. Quem é o seu público e como que vai ser a sua gestão, que também descentralizada e participativa. Né? Esses artigos, são 10 artigos que tratam da Seguridade Social, eles vão depois se esmiuçar nas leis regulamentadas, que serão regulamentadas na década de 90, através da Lei Orgânica de Assistência Social, a Lei Orgânica de Saúde, a Lei Orgânica da Previdência Social, que já existia, ela passa por uma reformulação. Né? Então vai ser detalhada como que vai ser desenvolvido após essas alterações e essa nova implantação na Constituição Federal. Bom, estou contando com a participação de vocês, como nós estávamos aí na aula atividade, por isso tem uma atividade agora, gostaria muito da participação de vocês. Então, eu gostaria que vocês visualizassem aí no município de vocês quais são as unidades de serviço das políticas que compõem a Seguridade Social próximo da população. Né? Por que eu quero que vocês reflitam sobre isso? Porque às vezes parece que está muito distante, a gente fala de política pública, fala de políticas da Seguridade Social, parece que está muito distante, mas ela deve estar muito próxima da gente. Então, quando a gente fala da Seguridade Social, o que nos vem à nossa cabeça, o que nós visualizamos no nosso município enquanto estruturas que a população pode acessar aí no seu dia a dia, tá certo? Vamos para os 5 minutos, 5 não, 3 minutos no máximo, a gente já está voltando.
Bom, pessoal, obrigada pela contribuição. Então, quais são as unidades de serviços que estão próximas da população que se refere às políticas de previdência, saúde e assistência social, né? Onde a população acessa rapidamente conforme a necessidade. Então, o pessoal de Crateus colocou de uma forma muito objetiva, né? Coloca aqui. No que refere à política de assistência social, percebemos os equipamentos do Centro de Referência de Assistência Social e o Centro de Referência Especializada em Assistência Social, que ofertam, respectivamente, proteção social básica e especial para aqueles que necessitam. Na política de saúde, tem-se o Programa Saúde da Família, as unidades básicas de saúde, as unidades de pronto atendimento, assim como a política de assistência social não é contributiva. Já na política de previdência social, tem-se a autarquia federal denominada INSS, que é o Instituto Nacional de Seguridade Social, que possui um caráter contributivo, né? E aí, a unidade de serviço mais próxima da população da previdência social são as chamadas de agências do INSS, onde a população vai requerer o seu benefício. Então, mais uma vez, parabéns aí pela contribuição e muito obrigada. Tá? Bom, a Seguridade Social, ou seja, a proteção social aos cidadãos brasileiros, ela não nasceu de um dia para o outro, né, de forma abrupta, né, ela foi uma construção. E nós temos aí referências de outros países, são países europeus, que ajudou a construção do nosso modelo de seguridade social. Então, quando a gente fala de referência, né, de modelos que nos embasou, né, a gente fala de modelos onde há a intervenção do Estado, a intervenção estatal. Enquanto experiências de grupos, né, de trabalhadores que se organizavam, criava-se um fundo, né, um fundo de dinheiro, onde havia contribuição mediante, e quando eles necessitavam, buscavam ajuda nesse fundo, nós temos experiência desde o século XVII. Né? Agora, enquanto o Estado responsável de fazer essa mediação, de criar leis, né, inclusive em determinados momentos financiar, isso é recente, inclusive, na história de outros países. Então, vamos para a primeira referência que nós temos, né, que é chamada, que é o modelo bismarckiano, que foi na Alemanha, né, que se registra as primeiras iniciativas de benefícios previdenciários, que vieram a constituir a Seguridade Social. Então, foi em 1883, durante o governo do chanceler Otto von Bismarck, que foi essa proposta desse modelo, né, que a gente chama de modelo bismarckiano, foi em resposta a greves e pressões dos trabalhadores, né, mediante as suas insatisfações aí com as condições de trabalho. Então, como que funcionava esse modelo, né? O acesso era condicionado à contribuição direta e antecipada do trabalhador, e a outra parte era financiado pelos empregadores, né? Então, olha, em 1803 a 1808, que foi a elaboração desse modelo. Né? Então, foi o Bismarck que chegou e presenteou os trabalhadores, olha, a partir de agora vocês terão uma segurança social, que mediante algumas necessidades vocês podem buscar, né, esses benefícios? Não, né? Foi durante o processo da Revolução Industrial, onde havia exploração, né, da mão de obra, onde não havia regras claras, né, do trabalho, onde havia aquelas longas jornadas de trabalho, não se tinha segurança de acidente de trabalho, de quando a pessoa adoecia, não se tinha garantia, né, das condições mínimas de trabalho, né, de condições de segurança de trabalho. Né. A partir da mobilização dos trabalhadores, a partir da organização desses trabalhadores, né, em resposta a essa mobilização, que foi expressa através das suas greves, se construiu esse modelo que é chamado de Seguridade Social, origem da Seguridade Social. Né? Então, o Estado criou-se uma lei, né, criou-se plano, onde responsabilizava o trabalhador e o empregador de colocar dinheiro no fundo e esse fundo ser acessado mediante a necessidade do trabalhador. Só bem depois é que o Estado passa a contribuir financeiramente para esse fundo e passa a ter 3 partes de financiamento, o trabalhador, o empregador e o Estado. Mas neste primeiro momento, o papel do Estado é regular, né, é ter uma lei que regulamenta esse funcionamento. Então, esse é o modelo, né, que a gente tem como referência, que é o modelo de Bismarck, né, o modelo bismarckiano. Né. Aí o outro modelo, vamos lá para o quadro, por favor.
Outro modelo, né, foi construído durante a Segunda Guerra, 1942, e foi formulado na Inglaterra, que é chamado o Plano Beveridge, que apresenta críticas ao modelo bismarckiano, né, vigente até então, né, e propõe a instituição do welfare state, né, o estado de bem-estar social, que constitui em quê? Né? Os direitos têm caráter universal, né, ou seja, todos devem ter o direito, né, que é destinado a todos os cidadãos incondicionalmente, garantindo mínimos sociais a todos em condições de necessidade. Então, o financiamento é proveniente dos impostos fiscais e a gestão também é pública e estatal, esse modelo, né? Então, ele é bem diferente do modelo, né, bismarckiano, que é o modelo Beveridge, né? Por que Beveridge, né? Foi um economista que elaborou, que é William Beveridge, né? Ele, em plena Segunda Guerra Mundial, onde havia um desemprego enorme, o aumento da pobreza, a população vivendo em péssimas condições, né? Sem emprego, sem comida, né? E aí ele é chamado para elaborar um plano de enfrentamento a essa situação, né? Então, ele faz a crítica ao modelo bismarckiano, que o modelo bismarckiano, a proteção é para aquele que trabalha, né? Aquele que já está no mercado de trabalho, e para aquele que contribui, né, para a sua segurança, contribui financeiramente. O plano Beveridge, ele universaliza, é para todos que estão em necessidade, né? Então, além de se ter, né, esse aporte, inclusive financeiro, para as famílias ter condições, né, de consumir e se manter, né, sobreviver naquele momento, também fazia parte do plano uma política de ampliação de emprego, de estruturas sanitárias, né, de acesso a serviços de saúde. Então fazia parte de um conjunto, uma estrutura que garantia proteção social às pessoas, aí no caso da Inglaterra, né? Então são esses dois modelos que influenciaram não só o Brasil, mas como grande parte dos países, né? E o nosso modelo, inclusive, acabou superando esses, né? Quando nós observa o nosso modelo da Seguridade Social, é muito fácil a gente visualizar essas duas propostas, né? Bom, mas vamos lá para a gente ver uma comparação desses dois modelos, né? Então, isso tem que ficar muito claro. Nós temos dois modelos como referência para a nossa Seguridade Social, que é o modelo bismarckiano e o modelo beveridiano. Então, esses modelos provocaram o surgimento e a instituição de diferentes formas de seguridade social nos países capitalistas, com variações determinadas pelas diferentes relações estabelecidas entre o Estado e as classes sociais de cada país, né? Se ele era melhor ou pior, se tinha mais proteção, se tinha mais acesso, né? Isso dependia o quê? Né? Dependia da relação do Estado e das classes sociais de cada país. Então, só relembrando, o modelo bismarckiano propõe a manter a renda dos trabalhadores em período de desemprego ou por motivo de doenças. O plano Beveridge, ele tem como principal objetivo a luta contra a pobreza. Esse material, a referência material daqui a pouco eu mostro para vocês, é da Ivonete Boschetti, tá? Bom, e a nossa Seguridade Social, né? Esse modelo que nós temos hoje, que é composto por esses dois modelos, nós temos como referência, né? É uma obrigação constitucional, né? Por que constitucional? Porque está na Constituição Federal de 1988, do Estado brasileiro. O que não significa que outros órgãos, no caso, os órgãos filantrópicos ou com finalidade sem lucros, né, de iniciativa ou da iniciativa privada, possa também atuar nessas áreas, nas áreas da previdência, da saúde e da assistência social privada. Daqui a pouco a gente volta aqui, deixa eu só explicar melhor isso daqui, né? A Seguridade Social, ela é uma responsabilidade do Estado, ela é uma responsabilidade constitucional, mas o desenvolvimento dessas políticas, da saúde, da previdência e da assistência social, não precisa ser necessariamente executado pelo Estado, né? Por exemplo, a lei permite, a regulamentação dessas políticas permite que haja a iniciativa privada desenvolvendo, desde que cumpra aquilo que está estabelecido em lei, né? Por exemplo, nós temos uma saúde pública, tem a legislação, né, que garante isso, mas nós também temos a política de saúde privada, que é estabelecida também pelas suas normas, tem uma legislação para ela, né? Nós temos a política de previdência social, que ela é obrigatória para nós trabalhadores, né? Vamos falar depois que nós temos 3 regimes, vamos falar isso na próxima aula, são 3 regimes de previdência social, mas todo trabalhador ele tem que ter um regime previdenciário, né? No caso, a grande maioria dos trabalhadores em geral, é o regime geral da previdência social.
Mas há também a possibilidade da previdência privada. Ela não é obrigatória, ela é opcional, né? Na política de assistência social, é uma responsabilidade do poder público desenvolver os serviços, mas também há a condição de que organizações da sociedade civil, sem fins lucrativos, também prestem esses serviços. Todas essas organizações, tanto da sociedade como do poder público, têm que seguir a lei, né? Então, aquela organização que se propõe a desenvolver ações da política de assistência social, como por exemplo, né, ela não vai desenvolver a partir daquilo que ela acredita que tem que ser. Se ela acreditar naquilo que a lei consta, como a Lei Orgânica da Assistência Social, as normativas daquela política, perfeito, né? Ela pode desenvolver, né? Agora, toda a ação dessas políticas e das outras também são regulamentadas por leis específicas, né? Então, o que diz o slide é: a Seguridade Social, ela é de responsabilidade do Estado, mas outros órgãos, inclusive da sociedade civil, pode desenvolver, tá certo? Bom, vamos voltar lá para o quadro. Ah, não, agora uma atividade, né? Outra atividade. Vamos lá, né? Então, gente, a partir dessa participação de vocês aí, olha, pessoal, quero outros polos participando, né? Só retomando aquilo que é muito importante, né? O que muda nas políticas sociais de saúde e de assistência social após a Constituição Federal, né? Qual que é o impacto disso na nossa legislação? Então, 3 minutos de novo, a gente já volta.
Pessoal, muito obrigada pela participação. Infelizmente não dá para a gente ler todas as contribuições, né? Então a gente sempre está vamos fazendo um revezamento aqui pelos polos, tá? O pessoal de Salinas, Minas Gerais, né, coloca aqui. A turma diz, o Estado passou a ser responsável pela concretização da Seguridade Social. Por a descentralização política, a saúde deixa de ser um direito restrito e passa a ser um direito universal. Isso é a resposta àquela pergunta nossa, né? O que muda? Quais são as grandes mudanças no que se refere à Seguridade Social a partir da Constituição Federal? O pessoal de João Pessoa coloca. A saúde, nesse processo, torna-se... A saúde nesse processo torna-se universal e a assistência social se apresenta como grande inovação na Constituição, uma vez que passa a ser o direito e não mais uma filantropia. Gostei muito da participação do pessoal de João Pessoa. Por quê? Né? Essa última frase, uma vez que passa a ser direito e não mais a filantropia, não mais a ajuda, não mais a caridade, né? Nós vamos aprofundar um pouco mais isso na nossa quarta aula, que a gente vai falar especificamente da política de assistência social, né? E esse é um dos grandes desafios da política de assistência, né? Ela deixar de ser vista dessa forma, de ter essa compreensão, né? Que a assistência é uma ajuda, que a filantropia, que a caridade, né? Que o maior desafio hoje, até mais do que a estruturação física dessa política, é a compreensão tanto dos trabalhadores nessa área, como também as pessoas que são usuárias desses serviços, né? De compreender a assistência como um direito, como a responsabilidade do Estado e não mais vista como ajuda ou como favor, né? Nós tivemos aí 400 séculos de uma forma de funcionar essa ajuda, né? E agora nós temos 30 anos, né, de uma forma de ver como direito. Então nós estamos ainda exercitando essa concepção. E isso é um exercício diário, né? Nós temos sempre que estar relembrando isso, né? Que a Constituição Federal foi um grande divisor aí para as políticas sociais. Eu vou gostaria de voltar lá no slide, né? Para a gente reforçar aquela questão, né? O que muda com a Constituição Federal. E reforçar também para os polos que entraram depois, que esse slide está com um erro que consta esse risco aqui em cima do dinheiro. E na realidade, o que significa? A Previdência Social, necessariamente, ela deve ter a contribuição do trabalhador, do empregador, para poder ter o direito a esses benefícios, né? Então, a Previdência teve mudança na Constituição? Vamos lá, vamos explicar melhor essas mudanças. Ela não deixou de ser contributiva. Ela permaneceu as exigências das contribuições, né, do vínculo empregatício, né? Quais são as principais mudanças na Previdência Social, né? É a equiparação de benefício. Ou seja, a população rural, quando acessava um benefício da Previdência Social, ela não tinha o mesmo valor que os trabalhadores urbanos. A aposentadoria dos trabalhadores rurais, por exemplo, era em torno de meio salário mínimo. E apenas uma pessoa da família poderia acessar esse benefício da aposentadoria. Com a Constituição Federal, todos os trabalhadores rurais que comprovava o período de trabalho poderia acessar o benefício, independente se tinha outra pessoa na família ou não. E passou também a ser equiparado com o mesmo valor de benefício da política, dos trabalhadores urbanos, né? Vamos voltar lá para o slide de novo, por favor. Então, outra mudança, que vocês não podem esquecer, esse é conteúdo inclusive de prova, gente. Qual que é a mudança na saúde, né? A saúde antes ela estava vinculada à Previdência Social. Para poder acessar o serviço de saúde, tinha que ter a contribuição previdenciária. Ela passou a ser um direito universal, um direito para todos, né? E assistência social é a grande novidade, né? Ela passa a ser uma política pública, passa a ser a responsabilidade do poder público, a responsabilidade do Estado com a população que passa necessidade. E a diferença o Estado anteriormente, ele não tinha a responsabilidade em desenvolver ações, serviços para essa população que não pagava a Previdência Social, né? A sociedade desenvolvia essa ajuda para essa população. Não se tinha a responsabilidade civil, constitucional do Estado desenvolver isso. Então, passa, a partir de 88, o Estado ser o ente responsável para garantir essa proteção social. Estamos ainda nesse processo de construção. Então, a Constituição Federal, ela amplia os direitos sociais. Ela reforça que o Brasil é um Estado de direito democrático. É um Estado onde a população tem o direito, né? E o direito, ele tem que ser operacionalizado através das estruturações das políticas sociais. Por exemplo, lá no artigo 6º fala do direito à moradia.
Então, como é que se operacionaliza o direito à moradia? Tendo uma política de habitação, né, que estabeleça as regras para acessar essa política. Quando se fala em direito ao trabalho, né, se tem política de como funciona o trabalho, né? Então, essas estruturas dos direitos sociais, né, que darão respostas, que darão acesso para a população dos direitos sociais. Então, os direitos sociais eles não podem ser subjetivos, né? Pode ser, que a gente chama assim, de sujeito oculto, que nós não sabemos aonde buscar, né? Os direitos sociais são garantidos através das estruturas das políticas sociais, né? Então, isso foi um grande avanço conquistado na Constituição Federal, né? Aquilo que a Inglaterra implantava na década de 40, que é um estado de bem-estar social, que é um estado de proteção a toda a população, né, que acontece em 1940, na década de 40 na Inglaterra, o Brasil passa a discutir isso no final da década de 80. 40 anos atrás, 40 anos depois, a gente passa a discutir a ampliação da proteção social, né? Mas isso foi um avanço. Mas o que acontece nesse período, né? A gente tem uma grande frustração, né? Os militantes das políticas sociais nesse período teve uma grande frustração. O que acontece? Vamos lá para o quadro. Então, a Constituição Federal de 88, ela é fruto da mobilização da população, da mobilização popular. Ela também é fruto da redemocratização da sociedade, mas num contexto onde a ofensiva neoliberal cobrava a redução do Estado na regulação econômica e social. Professora Lúcia Cortes, que fala sobre isso, né? Então, essa é a nossa grande frustração. A gente avança no campo legal, no campo jurídico, né? Nós não tínhamos garantias legais da implantação desses direitos sociais, mas, de fato, isso não acontece logo em seguida da Constituição Federal. O que a gente tem na década de 90? Tratamos isso na aula, na disciplina de fundamentos. Não vamos aprofundar, só para a gente contextualizar. Temos na década de 90 a omissão do Estado no enfrentamento desses problemas sociais. A legislação falava que o Estado tinha que proteger a população. Por outro lado, um projeto neoliberal, né, de uma ordem mundial, principalmente para os países, que era chamado países de capitalismos periféricos, considerado, aí, bem entre as países subdesenvolvidos, onde estabeleceu-se a regra de que o Estado se ausentaria, né, da intervenção dos problemas sociais e econômicos, que a própria sociedade iria se organizar nesse sentido. O que significou isso na prática, né? Historicamente, a sociedade sempre cuidou dos seus pobres, sempre cuidou daqueles que precisavam de ajuda, né? Não estou falando da questão do direito, para aqueles que precisavam de ajuda, né? A sociedade assumiu isso, porque não se tinha uma lei que responsabilizava o Estado. Quando nós passamos a ter uma lei, aí tem a implantação desse projeto que determina, de forma econômica, inclusive com punições, com restrições econômicas, né, o afastamento do Estado nessas intervenções. Então a sociedade, ela continua tendo que se responsabilizar pela sua população pobre. Então na década de 90 foi o período que mais teve organizações não governamentais implantadas, as chamadas organizações do terceiro setor. Porque como o Estado não assumia a responsabilidade, a sociedade ia assumindo. Então ia criando organizações para atender principalmente as famílias em situação de pobreza, né? Então isso foi uma grande frustração, né? Até tem uma citação no próximo slide, por favor, vamos para ele, né? Que é também de outra professora, a professora Laura Tavares. Ela fala que retrocedemos historicamente a noção de que bem-estar social pertence ao âmbito do privado, ou seja, as pessoas, as famílias e as comunidades devem responsabilizar-se pelos seus problemas sociais, tanto pelas causas como também pelas suas soluções. A professora Laura Tavares, ela chama esse período como desastre social. Isso foi muito sério, porque nós tínhamos saído de uma década, da década de 80, chamada de década perdida, em função da estagnação econômica, que provocou muito desemprego, o aumento da pobreza, o aumento da miséria, a falta de estrutura de serviços públicos para atender essa população, né? E quando a gente cria uma lei, tem uma lei que o Estado tem que intervir, o Estado não intervém porque tem uma outra lei, né, a determinação econômica. Então, ela fala, nós retrocedemos, né, aquele conceito que o problema da pessoa que passa por dificuldades é uma responsabilidade da família e da sociedade. O Estado continua ausente. E o que diz a Constituição? Se a gente pegar o artigo lá 227 e o artigo 229, que fala da proteção à criança e proteção ao idoso, fala que a proteção ela é da família, da sociedade e do Estado.
Então, o Estado, quando a família não dá conta de cumprir as responsabilidades de proteção aos seus entes, é a sociedade, na falta da sociedade, é o Estado. Então, o Estado ele tem que ter essa estrutura. Mas isso não acontece na década de 90. Então, o Estado, porque tudo isso tinha que ter o quê? Financiamento, tinha que ter dinheiro, tinha que ter recurso para poder estruturar essas políticas. Mas o que o Estado brasileiro, o poder público brasileiro, como é que ele cuida dessa população? Antes da gente entrar numa denúncia, até uma denúncia grave, eu queria só retomar uma outra coisa. Quando a gente fala da professora Laura Tavares, é muito importante a gente até buscar essa referência, porque ela fala muito bem desse período, né? Que ela fala que não foi só o Brasil que passou por essa determinação econômica, que o Estado tinha que se afastar, né, dessas intervenções. Vários países passaram por isso. Alguns países resistiram mais. O Brasil não. O Brasil criou rapidamente todas as condições para que o projeto neoliberal fosse implantado, né? No semestre passado eu já mostrei para vocês, né? Eu vou mostrar aqui mesmo na mão, né? Que é o livro Desmonte da Nação, que fala de algumas políticas sociais, como foram tratados nesse período aí da década de 90, né? E aí é através desse livro que eu vou mostrar os próximos slides, os próximos dados, né? Vamos lá para o slide, por favor. Vamos lá. Então, o que ele traz, né? Esse material nos mostra, né? Ele chama Desmonte da Nação. A professora Laura Tavares fala, Laura Tavares Soares, ela chama de desastre social, porque essa ausência do Estado aumentou o problema social. E esse autor, que é o Ivo, ele chama de desmonte, o desmonte da nação. O que acontece nesse período, né? As privatizações das grandes empresas estatais, daqui a pouco a gente volta aqui. A privatização da política de assistência social, que sequer tinha sido ainda implantada, né? Ela volta a ser uma responsabilidade da sociedade, e há uma evolução negativa dos investimentos das políticas, de algumas políticas, aliás, das políticas sociais. E aqui a gente evidencia qual? A política de educação e cultura, né, que fazia parte de um único ministério. O que a gente percebe aqui? A questão do orçamento. Em 1995, teve um orçamento, a política de educação e cultura, de 14 bilhões. Quando a gente vai aqui para o ano de 1998, olha, a gente visualiza essa evolução negativa. A gente chega em 1998 com um pouco mais de 11 bilhões. Então, se a gente fizer um cálculo rápido, dá em torno de 30% de redução. Aí a gente tem a política de saúde, né? A política de saúde em 1995, ela tem um orçamento destinado de 19 bilhões e 900 milhões. E aí ela vem reduziu para o ano de 96. Em 97 ela aumenta, mas o que nós temos nesse período? A implantação do imposto da CPMF. Quem é dessa geração lembra o que significava esse imposto em toda transação financeira. Em 1998, volta para o orçamento mais baixo do que em 1995. A situação da saúde ela é mais grave até porque ela passa a ser universal. Lembrando, né, o que muda na Constituição. Ela deixa de ser um direito para aqueles que contribuíam e passa a ser um direito para toda a população. Então, é lógico, aumentou o número de pessoas que acessavam esse serviço. Então, tinha que ter uma estrutura maior. Então, o caos, né, como a professora Laura Soares trata, né, foi o desastre social. E foi o desmonte da nação a partir da sua legislação. Então, esse livro também trata que na saúde, quando foi criado o CPMF, esse recurso chegou no Ministério da Saúde pela metade. Então, ele apresenta aí os bilhões que foi arrecadado naquele período, né, e quanto chegou de fato à saúde. E nos anos seguintes, menos de 50%. Então, foi criado um imposto novo para poder subsidiar uma saúde diferente, que seria para todos, mas esse recurso não chegou. E ele trata também de outras áreas, como na área de segurança, na área da agricultura, vem trazendo dados de como que o Estado brasileiro foi se comportando na proteção da população através das seguras sociais, através das políticas sociais. Ou seja, a redução, não só não investiu, como tirou dinheiro. Então, gente, isso é lógica. Se reduziu o investimento, tornou-se um caos os serviços, né, num período onde a sociedade passava uma crise, né, econômica, onde aumentava a situação de pobreza, e isso teve uma consequência. Então,
a situação que nós temos hoje, os problemas sociais que nós temos hoje, no que se refere à questão da violência, da dependência química, né, da questão da falta de emprego, não é a falta de... até se tem emprego. Muitos municípios falam assim, não tem emprego, só não tem, está faltando pessoas. Nós temos hoje uma grande parcela da população que não se preparou para o mercado, não teve acesso à formação, à capacitação, não teve acesso a uma política de educação que possibilitasse essa inclusão no mundo do trabalho, né? Esse livro, né, que é organizado pelo Ivo Lespalpin, né, fala que quando se corta na política de saúde, política de educação, quais são as áreas que mais sofrem cortes? A política de atendimento à criança, à educação infantil, que sequer era um direito naquela época, então cortou de vez, e o ensino supletivo. Quem é que acessava o ensino supletivo naquela época? População pobre, né? Então, isso agravou numa dimensão enorme, dimensão já diz, né? A situação piorou muito. Então, quando a gente vê uma realidade como essa que nós estamos vivendo hoje, né, os problemas que nós estamos enfrentando hoje, né, isso era totalmente previsível naquele período, né? Então, por isso que é muito importante a gente conhecer como que o Estado brasileiro tratou, né, cuidou da população através das políticas sociais. Então, mais do que nunca, o Estado brasileiro ele tem responsabilidade, mais do que nunca agora, né, em criar essas estruturas, tá certo? Bom, naquele momento onde, além de não ter o investimento nas políticas sociais, se retirou dinheiro do orçamento, né, qual que era a proposta do Estado para o enfrentamento desses problemas? Vamos lá para o quadro, por favor. Então, o enfrentamento dos problemas sociais era através dos estímulos à criação dos fundos sociais de emergência e também da mobilização da solidariedade individual e voluntária. Né, aquelas campanhas, voltou a ser uma responsabilidade da sociedade civil, das organizações religiosas, das novas organizações não governamentais. Houve a criação de organizações filantrópicas e a organizações não governamentais com apelo à solidariedade e à parceria, que desresponsabilizava o Estado, arrastando a questão social do âmbito público e inserindo no espaço da filantropia. Ou seja, retorna de novo para o espaço da filantropia. Bom, gente, então nós ganhamos, né, tem aquela expressão, ganhamos, mas não levamos, né, naquele momento. Ganhamos, avançamos no âmbito da proteção social, no que se refere à seguridade social, né, mas, de fato, a década de 90, apesar de ter sido a década das regulamentações dessas políticas sociais, nós não conseguimos implantar. Então, nós tivemos, né, a criação do Estatuto da Criança e Adolescente, que veio dizer como seria a proteção à criança e adolescente. Né? A lei orgânica da saúde, a lei orgânica da assistência social, a lei de diretriz e base da educação que passa com alteração em 1996. Mas, de fato, não se tinha condições objetivas para fazer essas mudanças. Né? Então, não foi por falta de legislações que nós não avançamos nesse âmbito. Né? Nós temos, né, nós vamos ver isso lá na última aula, né, as tendências das políticas sociais atuais. Nós avançamos agora na última década com a implantação de alguns serviços nas áreas, né, da assistência e da saúde, mas quase 20 anos depois. Então, por isso, o quanto é importante nós, trabalhadores, conhecermos essa história e conhecer essas legislações. Nós estamos fazendo estágio aí, nós estamos trabalhando na área da saúde, estamos fazendo estágio na área da saúde, necessariamente nós temos que conhecer o que diz a Lei Orgânica da Saúde, que é de 1990, né, o Sistema Único de Saúde, para a gente saber qual que era a proposta, o que era esse direito constitucional, né, que tanta gente se mobilizou e lutou por isso. Né. E aí, falando um pouco mais aí da Seguridade Social, para a gente de fato ter uma Seguridade que cumpra as suas funções conforme consta na Constituição, nós temos alguns pré-requisitos. Vamos lá, olha só. Essa Seguridade Social ela é prestada através do serviço, como nós vimos, vocês mesmos identificaram aí nos municípios, né, as unidades de serviço, e tem que ter uma estrutura adequada, né, com equipamentos, tecnologia, informatização, condições de trabalho e atendimento e, principalmente, profissionais preparados e comprometidos. Profissionais comprometidos com a profissão, profissionais comprometidos com a política que ela está ali. Né? Então, por isso, é elementar a gente conhecer. Então, às vezes, nos assusta quando a gente percebe que tem pessoas trabalhando numa política e ela não conhece por que está fazendo aquele trabalho. E não é, eu estou falando disso até por conhecimento de causa, né? Quando a gente pergunta, né, com a pessoa que trabalha em determinada política, você leu as orientações técnicas, né, conhece a lei que regula esse trabalho? Né? Não.
Por quê? Porque a gente continua arrastando, né, a forma como a proteção social foi desenvolvida aí ao longo dos séculos, né? Feito, né, sem normas, sem legislações específicas, né, e não na concepção do direito, simplesmente na concepção da ajuda e do favor. Né? Então, mais uma vez, gostaria de lembrar vocês desse livro. Não encontra mais ele em livraria, mas é muito comum a gente encontrar ele em sebo. Eu emprestei o meu, não devolver, até hoje não lembro para quem emprestei, mas consegui ele no sebo online. Então, quem quiser, acho que é importante, quem quiser estudar um pouco mais sobre as políticas sociais, o cuidado que teve as políticas sociais nessa década, tá certo? Bom, conforme eu tinha falado para vocês, né, está aqui no estúdio a professora Darli, que é a nossa coordenadora do curso, que vai ter uma conversa aqui com a gente. Professora, por favor. Oi, gente, boa noite. Não interrompi a aula, tá? A professora já estava finalizando, vocês estavam vendo já a bibliografia, tá certo? Mas eu estou aqui nesse finalzinho de aula, aqui no finalzinho de noite, no finalzinho de semana, para dizer para vocês o seguinte, que a gente está iniciando as atividades, né? E dar as boas-vindas para vocês, né? São alunos aí que já estão se encaminhando da metade para o fim do curso de serviço social, e é um prazer estar com vocês de novo, né? E a gente trouxe aqui para pontuar alguns aspectos, e também no final da nossa fala aqui de hoje, eu vou deixar para vocês aí um vídeo sobre a avaliação de vocês, né? Como é que se constitui o conceito de vocês. É um vídeo explicativo que vocês podem acessar depois ao longo do semestre, tá bem? Então, a gente vai começar passando para vocês aí um vídeo que vai falar um pouquinho sobre as profissões do serviço social. Então, acompanhem aí, por favor. Guia de Profissões Unopar EAD. Se você possui um perfil questionador e está atento às transformações das políticas sociais e internacionais, o curso de Serviço Social pode ser uma boa opção de profissão. O curso de Serviço Social tem duração de 8 semestres e é apresentado na modalidade semipresencial. Todo o conteúdo é voltado para dar base para que você compreenda e analise a realidade social numa perspectiva histórica, crítica e propositiva. A grade curricular inclui bastante sociologia, teoria política, filosofia e economia. Por isso, durante o curso você terá condições de propor ações que melhorem as condições de vida de pessoas, sejam crianças, adolescentes ou adultos, criar campanhas de alimentação, saúde, educação e recreação e implantar projetos assistenciais. Os empregos públicos na esfera do Estado, por meio de concursos públicos, vêm se revelando uma das melhores opções. Mas você também poderá atuar na assistência à criança e ao adolescente, em empresas, em organizações privadas e entidades do terceiro setor, na área de saúde, em programas governamentais, na implementação de projetos. O Sudeste é a região com maior demanda, mas há procura de profissionais qualificados em todo o país. A remuneração do mercado de trabalho varia de acordo com a região. Unopar, mais próxima para você ir mais longe.
Então, gente, vocês viram aí, né? O mercado de trabalho está esperando, né, mais profissionais aí para engajar nessa luta, nesse trabalho aí com as políticas sociais. Muito, muito gratificante para a gente estar aqui com vocês, né? Nesse processo aí de formação e também nesse papo, nessa conversa que a gente tem aí com relação aos profissionais que nos auxiliam, que é os tutores de sala, que são aqui os tutores à distância que estão aqui com a gente. Então, essa interação dessa gama de profissionais faz aí nosso curso crescer, nossa formação também amadurecer, ok? Eu tenho para vocês aí só para mostrar as disciplinas dos semestres, né? E também os portfólios que estão na sequência aí dessa informação que eu vou passar para vocês. Nós vamos trabalhar aqui, como vocês já tiveram aí a primeira aula com a professora Maria Lucimar, nós vamos trabalhar as políticas da saúde, previdência social e assistência social. Essa disciplina tem uma carga horária bem significativa e vai auxiliar aí vocês nesse conhecimento. Depois nós teremos serviço social e processo de trabalho, direito e legislação social, e vocês têm aí também, né, a execução da segunda etapa do estágio, e, por último, a disciplina de seminários da prática, né? Eu vou pedir aqui só para o menino deixar para mim os portfólios, que são os temas dos portfólios, para eu passar para vocês, tá certo? E eu queria também dizer para vocês, né, da importância de vocês estarem presentes aí em todas as teleaulas, para que vocês possam aproveitar esse material e essa disponibilidade aí dos professores de estar passando para vocês todos os referenciais, todos os pontos, os nós, né, da nossa formação, da profissão de modo geral, compartilhando com vocês as experiências profissionais que eles têm. Então, não deixem de vir às teleaulas, é importante que vocês estejam com a gente, que vocês participem, né, conosco aqui do processo de formação. Vou mostrar para vocês, então, os portfólios deste semestre. Vejam aí comigo. Nós vamos trabalhar no portfólio individual a questão do BPC, que é o benefício de prestação continuada, né? Nós vamos buscar aí trabalhar com vocês as questões dos requisitos para concessão, né? E isso visa que os alunos possam, né, fazer um aprofundamento e reflexão sobre o direito socioassistencial, a questão da renda mínima, a partir do acesso ao BPC. No trabalho de grupo, o tema é também o BPC, né? Só que daí a gente vai dar um enfoque, né, para o seu impacto na vida das famílias e municípios. E em conjunto, daí os alunos vão poder aprofundar também e refletir sobre o direito socioassistencial, a renda mínima e o acesso ao benefício de prestação continuada. Então, o tema e os objetivos, eles são os mesmos. Mas, com certeza, quando você fizer o seu trabalho de forma individual, você vai ter uma reflexão sobre aquela realidade. E quando o trabalho for feito em grupo, quando vocês realizarem em grupo, vocês vão ver um ponto de vista do colega, vão poder trabalhar juntos pontos de vista, e isso é muito importante, muito enriquecedor para o trabalho em equipe. Então, a gente vai ter, talvez, até conflitos na hora da preparação do trabalho, mas isso gera, com certeza, um crescimento acadêmico, um crescimento profissional. E é isso que a gente quer mesmo, né? Formar profissionais críticos, concentrados no trabalho, né? Do ponto de vista de aprofundamento, de pesquisa, né? E de discussão de grupo para a elaboração do seu referencial, do seu próprio referencial, né? E isso é muito importante para ter profissionais qualificados, tá bom? Então, eu vou deixar vocês com o vídeo do professor Tiago, que fala sobre a questão mesmo do conceito, né, a formação do conceito. E desejar a todos aí um feliz semestre e que a gente tenha aí um trabalho conjunto e de grande perspectiva e de grande sucesso para todos nós, ok? Um abraço a todos, então fique na sequência aí com o vídeo. Olá, tudo bem? Sejam muito bem-vindos ao Unopar EAD. Eu sou o professor Tiago Basoli, sou coordenador acadêmico aqui da Unopar EAD e vou falar com os senhores um pouquinho sobre o nosso sistema de avaliação, né? Tudo aquilo que vocês precisam realizar no decorrer do semestre
para ter aprovação nas disciplinas e no semestre para poder aí integralizar o curso, ok? Então, me acompanhe aqui, por favor, um pouquinho, que os senhores vão perceber já de início, né, que todo o sistema de avaliação nosso está focado em 2 itens. Primeiro item é a prova presencial, tá, que tem um peso 7 no conceito final aí seu do aluno, né? E as atividades web, que tem um peso 3 no conceito final aí da disciplina, ok? Essas atividades web, elas são compostas por 4 atividades diferentes. Avaliação virtual 1 e avaliação virtual 2, ok? Que vale aqui 33% de todos os acertos necessários das atividades web. Tem o portfólio interdisciplinar individual, que ele equivale a 33,5%, tá, dos conceitos aqui relacionados às atividades web. E o portfólio em grupo interdisciplinar também, que equivale a 33,5%. Se os senhores verem essa soma aqui, nós vamos ter 100, né, pontos, ok? Esses 100 pontos relacionados às atividades web, ele tem um peso 8. Por que esse peso? Porque todo portfólio em grupo, ele deve ser apresentado. E ele sendo apresentado, ele vai ter aqui também um peso 2, fechando aqui o peso 10 desta atividade, ok? Então vamos pensar aqui. A prova presencial, com 10 questões objetivas, essas 10 questões valem 50% da prova, ok? Ou seja, 5 pontos em cada uma, né? E 2 questões discursivas, é para os senhores discursarem sobre um determinado assunto aí, selecionado pelo docente, que equivale aos outros 50% da prova, tá? Todos esses 2 sistemas de avaliação, tanto a prova presencial como as atividades web, elas devem ter um conceito mínimo para aprovação que a gente considera como suficiente, ok? O que isso quer dizer? Que eu tenho que ser aprovado na prova presencial e ser aprovado no conjunto das atividades web, com um conceito mínimo suficiente. Se eu tirar excelente aqui na prova, ou seja, eu gabaritei a prova, mas eu estou tirando aqui um insuficiente, por exemplo, nas atividades web, eu vou estar reprovado na disciplina, ok? Portanto, suficiente nas atividades e suficiente na prova presencial. Pode passar, por favor. Um conceito aqui interessante da prova presencial é para os senhores poderem realizar a primeira chamada, a segunda chamada e a prova de recuperação. Então, todas essas datas de prova, elas estão previstas no AVA do aluno, que é o Ambiente Virtual de Aprendizagem, tá? E já tem as datas lá estipuladas dessas provas, a primeira chamada. Caso o senhor não possa realizar a primeira chamada, no próprio AVA, vocês podem fazer a solicitação da segunda chamada em até 48 horas. Faz a solicitação, paga o boleto e pode realizar a prova de segunda chamada, ok? Aí vem um detalhe muito importante. Por favor, prestem atenção. Se eu realizei a prova de primeira chamada ou segunda chamada e obtive conceito insuficiente, isso quer dizer que eu vou fazer a prova de recuperação. Feito? Agora, eu não fiz a prova de primeira chamada, não solicitei a prova de segunda chamada também. Isso quer dizer que você, aluno, não tem direito a realizar a recuperação. Ou seja, a ausência na prova de primeira e prova de segunda chamada dá reprovação direta na disciplina, sem direito à recuperação, ok? Recuperação é somente para aqueles alunos que realizaram a atividade e não conseguiram obter o conceito suficiente. Estou falando de conceito aqui, né? Vamos ver a nossa grade de conceito um pouquinho, para vocês, os senhores, ficarem mais inteirados? Olha lá.
Conceito insuficiente é onde o aluno está reprovado, ok? Então, quem obter até 59% de acerto é considerado conceito insuficiente e está reprovado na disciplina. Aí, até 69% é suficiente. 79% é o conceito bom. De 80% a 89% é o conceito muito bom. Quem acerta entre 90% a 100% das atividades é o conceito excelente, que é a nossa nota máxima. Tá? Eu sei que passando assim rapidamente, né, esses números para os senhores pode ficar um tanto quanto confuso. Por isso eu preparei uma planilhazinha para a gente poder estar realizando algumas simulações para os senhores se identificarem e verificarem como é que é atribuído o conceito dos senhores à disciplina, ok? O que gera aprovação, o que gera reprovação. Então vamos ali comigo na planilhazinha rapidamente. Vamos lá? Pode abrir o Excel, por favor. Aí nós vamos conseguir realizar a nossa